Olá! Você sabia que existem dois formatos principais de mindset e que só um deles leva ao sucesso? Pois é, isso ficou comprovado através das investigações que foram realizadas por Carol Dweck, uma pesquisadora de Stanford, uma universidade americana, que revelou os resultados em um livro publicado com o nome Mindset, a nova psicologia do sucesso. São ideias inovadoras que reafirmam o poder e a influência das nossas atitudes mentais sobre as nossas vidas. Então não deixa de assistir esse vídeo até o final, porque nele eu vou te explicar quais são os dois tipos de mindset e qual deles pode te levar ao sucesso. Meu nome é Rafael Rueda Milman e se você ainda não segue o meu canal Seja Brilhante no YouTube, inscreva-se e receba sempre em primeira mão os vídeos que eu preparo para você. Não deixa de se cadastrar, de dar uma olhada no canal que tem muito conteúdo bacana que de repente pode ser útil para você e para sua vida. Muito bem, o título do vídeo de hoje é Qual é o seu mindset? Conforme eu já expliquei em um vídeo postado anteriormente aqui no canal Seja Brilhante, com o nome Descubra o que é Mindset, resumidamente eu diria que Mindset é a maneira com a qual uma pessoa pensa ou simplesmente o seu modelo mental. Se você quiser um conceito um pouco mais elaborado, um pouco melhor, gostaria de repente de compreender realmente sobre esse assunto, sobre o que é Mindset, eu sugiro que depois você dê uma olhadinha nesse vídeo que também está no canal. Bom, mas no vídeo de hoje, vamos tentar fazer uma equivalência ao termo mindset usando a palavra mentalidade. Isso mesmo, mindset, mentalidade. Agora, pense se você é uma pessoa de mentalidade fixa ou uma pessoa de mentalidade de crescimento progressivo. O que você acha? Você consegue tentar definir isso? Você consegue compreender? Você de repente é uma pessoa de mentalidade fixa ou você acha que você é uma pessoa de mentalidade de crescimento progressivo? Qual das duas mentalidades você acha que te pertence? Mas Rafael, qual é a diferença dessas duas mentalidades, né? Essa é a pergunta que muitos aí devem estar se fazendo. Calma, provavelmente você ainda não esteja muito familiarizado com esse assunto. Mesmo que esse tema seja considerado por diversos estudiosos como o principal segredo do sucesso. Então eu vou explicar melhor. As pessoas de mentalidade fixa normalmente são aquelas que acreditam que nasceram com uma cota de inteligência e que não vão mudar. E errar para elas é uma coisa simplesmente insuportável. Elas não aguentam errar. Por essa crença limitante, elas tendem a evitar qualquer tipo de desafio, qualquer tipo de experiência nova, sempre com medo de parecer menos inteligente ou de errar. Já as pessoas de mentalidade de crescimento acreditam que a sua inteligência melhora cada vez mais pela aprendizagem e que o caminho do sucesso está no resultado do seu trabalho, né? Principalmente aquele trabalho intenso e do seu esforço também. Agora nesse vídeo eu vou te ajudar a fazer uma viagem dentro desses dois mindsets e tentar entender exatamente como você pode começar a construir uma vida melhor, adotando algumas atitudes que te levem ao sucesso em tudo aquilo que você faz. Um sociólogo americano chamado Benjamin Barber diz que existem muitas maneiras de tentar segmentar o mundo. E uma delas seria simplesmente dividindo o mundo entre aprendizes e não aprendizes. E esse também é o argumento da pesquisadora Carol Dweck, que eu acabei de comentar. Os chamados aprendizes acreditam que eles têm a capacidade de se superar progressivamente, cada vez melhorando. E assim eles conseguirem fazer da mudança uma constante e uma realidade também. Já os não aprendizes acreditam que as coisas são simplesmente como elas são e que não faz sentido, né? Que é muito difícil conseguir mudar alguma coisa. Você já escutou alguém dizendo, por exemplo, assim, eu não sou bom em matemática, ou eu não sou bom em português, ou simplesmente em qualquer outra matéria? Você já escutou alguém dizendo, por exemplo, que é difícil aprender um novo idioma? Eu tento aprender lá espanhol, inglês, sei lá, mas não consigo. São algumas características que facilitam a identificação de pessoas com a mentalidade fixa, ou seja, consideradas não aprendizes. Mas eu gostaria aqui de chamar a sua atenção para dizer que a gente não nasceu assim. A gente não nasceu de mentalidade fixa. Então, se você se identificou mais com a mentalidade de crescimento,
Parabéns! É muito provável que nesse caso você já viva uma vida de mais realizações, uma vida mais satisfatória. As pessoas de mentalidade de crescimento são aquelas que normalmente obtêm sucesso. Mas se você se identificou mais com a mentalidade fixa, será que isso significa que você deve jogar a toalha e desistir? Obviamente não, né? Com certeza não mesmo. E sabe por quê? A ciência tem boas notícias para você também. Conforme as pesquisas que já foram realizadas sobre esse assunto, o ser humano tem a capacidade de optar por um ou por outro mindset. E se por acaso você está hoje com o seu mindset que não te ajuda, então você é a única pessoa que ainda tem o poder para conseguir mudar isso. É verdade, você pode mudar o seu mindset, você pode reprogramar o seu mindset. Pense agora sobre como um bebê vem a esse mundo. Eles passam lá todas as horas projetando experiências, aprendendo sobre o mundo, aprendendo sobre a sua volta, né? Eles são curiosos, muito mais curiosos que qualquer um, né? Eles vão ampliando as suas habilidades diariamente, porque eles vão se superando o tempo todo. E eles nunca param. Você já viu que um bebê nunca para, ele está olhando tudo, ele está atento, ele quer aprender. Imagine você o que significa aceitar um dos maiores desafios de toda a nossa vida, que é aprender a andar e aprender a falar. É provável que se isso fosse exigido de pessoas adultas como a gente, e com mindset fixo principalmente, com certeza a gente já teria desistido. E aí a gente ia passar o resto das nossas vidas sentados, sem andar e sem pronunciar uma palavra sequer. Mas quando a gente era criança, a gente caía e voltava a andar. Concorda? Até a gente descobrir como evitar cair na próxima vez. E a gente continuava aprendendo, até que um dia a gente surpreendeu todo mundo caminhando e conversando pela primeira vez, né? Principalmente os nossos pais. Então a gente pode se perguntar agora, ao longo do tempo, ao longo da nossa jornada, onde que a gente deixou estacionada a nossa capacidade de superação, a nossa capacidade de aprendizagem, de absorção? Como que foi que aos poucos a gente foi assumindo de repente um mindset fixo e que não faz a gente melhor? Bom, as pesquisas comprovam que já a partir do primeiro ano de idade, os nossos pais influenciam e muito na formação da nossa personalidade. Por serem críticos ou por serem elogiosos. Basicamente, a crítica ou o elogio formam o seu mindset inicialmente. A crítica, ela vai moldando a gente com a crença de que as coisas são como elas são e que a vida é exatamente como a gente está vendo. E não tem muito o que a gente possa mudar, o que a gente pode fazer. Mas ao contrário disso, todas as pesquisas relacionadas ao mindset também comprovam que as crianças que são elogiadas tendem a confiar mais em si mesmas. E elas são motivadas, curiosas, são sempre dispostas, né, a enfrentar desafios cada vez maiores, cada vez mais difíceis. Então as crianças com mentalidade de crescimento progressivo, elas aprenderam a viver em um mundo muito diferente daquelas de mentalidade fixa. Onde as pessoas de mentalidade fixa veem um mundo cheio de julgamento, cheio de medo. Né? As pessoas de mentalidade de crescimento, ao contrário, elas veem um mundo cheio de maravilhas, cheio de oportunidades, de possibilidades e de coisas para se aprender. A pesquisadora Carol Dweck, ela relata, né, na pesquisa, inclusive uma visita que ela fez a uma galeria de arte, que ela gostava muito disso e foi ver os primeiros trabalhos do famoso pintor Cézanne, que é um dos artistas favoritos dela, e quando ela olhou para a exposição, ela percebeu que alguns dos trabalhos eram realmente muito ruins, eram péssimos. Mas em compensação, algumas outras obras, né, do Cézanne eram belíssimas, pareciam ter sido criadas por alguém completamente diferente, por outra pessoa. Então veja a evolução. Foi aí que a pesquisadora aprendeu que Cézanne levou muito tempo para conseguir se tornar o Cézanne, o pintor de sucesso, aquele artista grandioso. Michael Jordan, por exemplo, que foi considerado o melhor jogador de basquete de todos os tempos, também levou tempo para se tornar o Michael Jordan, né, o jogador de sucesso. Em uma das frases que ele diz, né, um dos pensamentos explicados, ditos por ele, o jogador diz o seguinte: eu errei mais de 9.000 arremessos, eu perdi quase 300 jogos e em 26 oportunidades que as pessoas confiavam em mim, né, para fazer o arremesso da vitória, eu errei. E veja, eu falhei muitas vezes na minha vida e é por isso que hoje eu tenho sucesso. Acredite, né? Ele não foi o melhor por acidente. Com certeza, Michael Jordan tinha uma mentalidade de crescimento
e acreditava que através de trabalho, de dedicação, ele podia melhorar o suficiente para se superar. Imagine você que nem o pintor Cézanne e nem o jogador Michael Jordan teriam sucesso se não fosse pela superação dos seus erros. E tenha certeza absoluta de que nas pessoas de sucesso em todo o mundo, você sempre vai conseguir encontrar esse mesmo padrão. São pessoas que não têm medo de errar, mas que aprendem com os seus erros, provavelmente da forma mais rápida possível, e continuam tentando e continuam errando quantas vezes foram necessárias, até que elas possam alcançar o seu objetivo. Elas não têm medo, e elas entendem que falhar é uma coisa normal, ou eu diria até que é uma coisa essencial. Mas o que acontece depois, que essas pessoas alcançam o sucesso? É claro que os indivíduos com mentalidade de crescimento acreditam realmente que o sucesso é uma viagem constante e não um destino final. Então eles vão continuar sempre buscando se superar, sempre buscando novos caminhos. Vão sempre querer aprender coisas novas, sempre pensando em evoluir. Mas e no mundo dos negócios, por exemplo? Como é que atuam os líderes de mentalidade fixa e os líderes de mentalidade de crescimento? Aquelas pessoas de mindset fixo, ao invés de integrar os seus funcionários para de repente melhorar as suas próprias habilidades e para desenvolver as suas equipes, que podem ter muito mais alto desempenho, elas tendem normalmente a ter um comportamento clássico de se concentrar basicamente na questão da crítica, da depreciar os outros, falar mal, reclamar. E quando as coisas dão errado, elas procuram logo um culpado e elas arranjam desculpa para dar a impressão de que elas não tiveram qualquer participação naquela falha. E isso é o que a pesquisadora Carol Dweck chama no livro de doença do CEO. Ou seja, o lado bom é que o sucesso desses líderes normalmente não é duradouro, porque eles normalmente desmoronam quando são confrontados com o fracasso. Felizmente, existem muitos exemplos de grandes líderes de mentalidade de crescimento progressivo. Jack Welch, por exemplo, que foi CEO da GE, acredito que a maioria das pessoas já deve ter ouvido dele. Mesmo com todas as coisas desagradáveis que diziam sobre ele era um líder de mentalidade de crescimento. Ele escalava a GE, mas ele sempre conseguia o melhor da sua equipe. E ele reconhecia o trabalho da equipe, o trabalho que foi desenvolvido. Se você quiser confirmar esses dois tipos de mindset, não precisa ir muito longe. Olhe ao seu redor e veja as pessoas que criaram ou que criam um sucesso duradouro para si e para os seus negócios. Você vai observar que eles são muito parecidos com esses exemplos que eu dei ao longo desse vídeo. Mas o que acontece se você for uma pessoa que não tem vontade de mudar? O que acontece? Se você acaba insistindo o tempo todo que o mundo ao seu redor é que deve mudar e não você. Sempre aquela velha história. Os errados são os outros. É o fulano que fez não sei o quê, é o ciclano que fez não sei o quê, mas os erros nunca são seus. Bom, não existe nenhuma dúvida quanto à única maneira de você conseguir sucesso naquilo que você procura, que é através da aprendizagem contínua e da mudança. Tem que mudar. Se você quer ganhar uma promoção, se você quer ganhar um bônus, tenha certeza que você vai ganhar. Mas é o caminho da aprendizagem crescente, o caminho de estar mudando. E isso que leva tempo, leva esforço, mas que se você estiver disposto vai acontecer e vai te levar ao sucesso. Então, para finalizar esse vídeo, eu preciso dizer que se você quer ser um líder de verdade, você não pode se concentrar só nos números, só nos resultados. Você tem que se concentrar também nos processos, ajudando as pessoas, ajudando seus funcionários a alcançar os seus objetivos. Pode ser um trabalho árduo, mas com vontade e obstinação, construindo uma equipe predominantemente de pessoas com mentalidade de crescimento progressivo, você pode se tornar um líder de uma empresa de sucesso, principalmente a médio e longo prazo. Você pode fazer com que essa empresa tenha sucesso. Existem duas mentalidades que você pode ter nesse mundo. E aquela que você escolher é que vai fazer toda a diferença para você, toda a diferença na sua vida. Para encerrar esse vídeo, eu ainda gostaria de dizer que a gente deve ter sempre a nossa própria opinião. Isso é claro,
Mas conhecendo os dois tipos de mindset que eu expliquei, né, os dois tipos de mindset existentes, a gente também deve sempre ter muito cuidado para não julgar qualquer pessoa, principalmente sem considerar também todo o contexto em que ela está envolvida. E se for possível e necessário, seria interessante talvez tentar explicar para ela o que você aprendeu nesse vídeo hoje. E quem sabe ainda ajudar ela a mudar o seu mindset, se o mindset dela não estiver preparado. Bom, meu nome é Rafael Rueda Milman, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no meu canal Seja Brilhante no YouTube. Assista os vídeos que podem ajudar você a refletir um pouco mais sobre a sua vida. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de comentar esse vídeo, ok? Muito obrigado, aquele abraço e até o próximo vídeo.